Graça e paz a todos. Começa agora mais um episódio de um podcast, o podcast da Mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, dando sequência aos estudos do Evangelho escrito por Marcos, como temos feito desde o primeiro episódio. E nosso convidado hoje é o Daniel Lobo, ele é presidente da UPA. Seja bem-vindo, Daniel. Olá, prazer a todos, caros ouvintes. Estou aqui hoje muito grato em poder participar desse episódio do podcast da UMP. É um ótimo episódio que vamos ter hoje, que já tivemos nos nossos passados e que Deus está com certeza nos fortalecendo. Amém. Como eu disse, nós estamos dando continuidade aos estudos no Evangelho de Marcos. O texto base do episódio de hoje é Marcos 8, do versículos 27 ao 30. Farei a leitura neste momento. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Esse é o nosso texto de hoje. Passo a bola aí para o nosso querido Daniel. Contigo, né? Pronto, então vamos aqui começar nossa exposição. Vamos relembrar o que tivemos no último episódio do nosso podcast. E quem trouxe foi a nossa irmã Lenilza. Lembremos que Jesus e os seus discípulos estavam em Betsaida, a qual era uma cidade incrédula e penitente. Logo após curar o cego, o versículo 27 retrata para onde eles partiram, para as aldeias de Cesareia de Filipe. Então Jesus pergunta: Quem dizem os homens que sou eu? E essa parte, ela nos interessa muito, pois Jesus é uma figura que causa admiração em muitos, mas não se sabia como defini-lo, e até hoje muitos ainda não sabem. No entanto, se voltarmos nossas escrituras para Marcos capítulo 1, versículos 23 a 24, diz assim: Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. O versículo 34 agora. E ele, Jesus, curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem era ele. E também em Marcos 3:11, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Com esses textos, nós compreendemos que os espíritos imundos sabiam quem era Jesus a partir do momento de sua aparição. Em Marcos 1:25 diz: Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Ou seja, nós vemos que Jesus proíbe os espíritos imundos de declararem quem ele realmente é. E isso não é em vão, não é algo feito porque sim ou porque não. A intenção da narrativa é levar o leitor de Marcos a fazer o caminho do reconhecimento de quem Jesus é. É no nível humano, terreno, que a identidade de Jesus necessita ser esclarecida, conhecida e confessada, e não que espíritos imundos estejam bradando as suas vozes. E em Marcos 8, versículo 28, diz: E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. E aqui nós entendemos que Jesus, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Na verdade, ele é interpretado de várias maneiras. Várias pessoas têm várias formas de olhar para o Cristo. Quando você não conhece algo 100%, você reúne seus conhecimentos e tenta formular, tenta associar elementos conhecidos àquele outro elemento desconhecido. E é isso que fazem com Jesus. Por não o conhecerem, por não terem noção de que Jesus é o Cristo, acabam criando muitas visões, há uma subjetividade na imagem de Cristo que não deveria ter. E por isso
precisamos buscar descobrir quem Jesus realmente é. Jesus não é uma entidade, ele não é um ser melhorado de Gandhi. Ele não é uma forma aprimorada de Martin Luther King, por exemplo. E com isso, adentramos no versículo 29. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Jesus é o Cristo. Mas qual a razão de Jesus ser considerado o Cristo? Então, durante a história do Velho Testamento, na parte que fala sobre Israel, algumas pessoas foram ungidas com a finalidade de revelar que elas tinham sido escolhidas, chamadas e capacitadas por Deus para desempenhar certas tarefas e ocupar determinadas posições. Por isso, os sacerdotes, reis ou profetas eram ungidos. E relembrando também o conceito, o nome de Jesus ele pode ser traduzido para o ungido, Jesus Cristo, o ungido. Então, aqui nesse contexto, nós podemos citar o episódio de quando Arão e seus filhos foram ungidos para servirem a Deus como sacerdotes, em Êxodo 28, 41. Também quando o jovem Davi foi ungido a rei de Israel, 1 Samuel 16, 13. Ou quando Eliseu foi ungido profeta em lugar de Elias, em 1 Reis 19, 16. Todas essas pessoas que foram ungidas eram um tipo de Messias, ou seja, na linguagem grega, um tipo de Cristo. Mas, apesar do aparecimento desses Cristos que eram separados por Deus para desempenharem papéis importantes naquele estágio da história, ainda havia a promessa de que se levantaria aquele que não seria apenas ungido, um Cristo, mas o ungido, isto é, o Cristo. O Cristo, prometido por Deus e anunciado nas Escrituras, ele seria o libertador de seu povo. Ele seria o grande profeta, o eterno sacerdote e o supremo rei. Esse Cristo seria chamado de Emanuel, o Deus conosco. Numa profecia messiânica, o profeta Isaías, ele profetizou que o Cristo prometido se chamaria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 9:6, para quem quiser saber. Evidentemente, todas as profecias sobre a vinda do Cristo se cumpriram na pessoa de Jesus. Como profeta, ele anunciou a mensagem do reino de Deus, as boas novas da salvação. E ele próprio, a revelação final de Deus. João 1,18. Como sumo sacerdote, ele proveu o sacrifício perfeito e definitivo, que providenciou a expiação do pecado de seu povo, em Hebreus 5:10. Como rei, ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18. Ele está exaltado à destra do Pai e seu reinado jamais terá fim. Lucas 1:33 e Atos 2:33. E com essa rápida mensagem sobre esses versículos de hoje, eu os lembro, caros ouvintes, que continuem sua busca para saber quem é o Cristo, para saber quem é o verdadeiro Cristo e que deve estar presente na nossa vida, na sua vida, na vida da nossa igreja. Então, eu passo a palavra para Esdras. Amém, Dan. Que bênção, que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, que nós, enquanto seguidores de Jesus, nós possamos cada vez mais ter o desejo de conhecer quem de fato Ele é. Vamos fazer uma oração neste momento para encerrar esse podcast, né? Esse estudo, solicitando ao Senhor que Ele justamente aplique em nós, né? Santo Deus, nós somos gratos a Deus por Tua Palavra. Obrigado por mais um episódio em que nós tivemos a oportunidade de nos atentar para um trecho dela e que neste instante, ó Deus, nós estejamos desejosos, ó Pai, de conhecer mais sobre Tu, Senhor. Que o Cristo revelado nas Escrituras seja não somente alguém distante de nós, mas que de fato uma pessoa que se relaciona conosco, Deus verdadeiro que se relaciona conosco por meio do Teu Santo Filho. Que possamos buscar o Deus da Palavra, o Senhor da Palavra, porque somente por meio dele
o Messias ungido, é que nós podemos nos relacionar contigo, Senhor, de maneira plena. Obrigado pela vida do Daniel, Senhor, continue abençoando a sua vida, continue também sustentando os trabalhos da nossa UPA, né, os adolescentes da nossa igreja, que o Senhor esteja capacitando cada vez mais a vida de cada um, utilizando-os, ó Deus, para a glória do teu santo nome e para a edificação da nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Esse foi mais um episódio. Eu agradeço mais uma vez ao Daniel pela presença, por aceitar o convite, né? Que o Senhor continue usando e abençoando a sua vida, Dan. E é isso, até a próxima. Espero que tenha mais. E aos ouvintes, nós agradecemos também por estar acompanhando o nosso projeto. E a você, ouvinte, que chegou agora, nós incentivamos a você a acompanhar o nosso projeto, né? No canal da nossa igreja tem a playlist de todos os episódios que nós já fizemos até aqui, né? Então são mais de 40 episódios, que o Senhor esteja usando esses episódios para edificar a sua vida também. É isso, até a próxima semana, onde estaremos com mais um episódio no Evangelho de Marcos. Até lá, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até logo. Tu és o maior, tu reinas sobre terra e céus. Só tu és Deus, tu és o maior.